Fim da greve na UFOP. Curso de jornalismo é premiado em Congresso Nacional. Na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre a participação dos jovens na política. E veja também que a UFOP é uma das melhores instituições de ensino de Minas Gerais. Olá! Depois de 4 meses em greve, o Sindicato dos Docentes da UFOP declarou encerrada a paralisação nesta segunda-feira, dia 17 de setembro. Nesta mesma data, em uma assembleia do sindicato, a Pró-Reitoria de Graduação apresentou uma proposta de calendário acadêmico que ainda não foi aprovada. Segundo a professora Marta Maia, que estava na reunião, uma novidade é a abertura de um período para o trancamento de disciplinas. Assim, os alunos que estão fora do país fazendo o intercâmbio não ficarão prejudicados. Em assembleia na tarde desta terça, o Comando Local de Greve Estudantil também decretou o fim da paralisação. E de acordo com a assessoria de comunicação da universidade, a data provável para o reinício às aulas é dia 24 de setembro. O calendário oficial será definido ainda nesta semana, em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFOP. A principal reivindicação dos professores era a reestruturação do plano de carreira e melhorias das condições de trabalho. Em comunicado oficial, o Comando Nacional de Greve disse que o governo foi intransigente em todo o processo de negociação e se recusou a dialogar com a categoria. Os desdobramentos você acompanha aqui no Plano Aberto. O curso de jornalismo da UFOP recebeu prêmios em 2 categorias do Congresso Brasileiro de Ciências da Computação deste ano. Alunos da universidade estiveram em Fortaleza para participarem deste evento, que é um dos mais renomados na área de pesquisa em comunicação da América Latina. O jornal é o primeiro contato do aluno com um laboratório de impresso. O jornal é a entrada do aluno no mundo do jornalismo impresso. E também é uma grande oportunidade dele praticar a reportagem. Ele dá para os alunos uma oportunidade muito interessante de viver o que eles vão ver no mercado de trabalho. Ele é dividido em 3 eixos. Ele tem a parte de imagem, fotografia, planejamento visual e texto. O jornal se tornou uma voz da comunidade. Ele é mais do que espelho. Espelho ele não pode ser, ele nunca vai refletir a realidade como ela é. Então ele faz um recorte dessa realidade e ele vai aonde? Para refletir sobre essa realidade. Ele vai na própria comunidade, ele vai ouvir as pessoas da comunidade. Então ele vai ouvir os moradores, ele vai ouvir os representantes de associações, ele vai ouvir os comerciantes, ele vai nos lugares onde a gente percebe que a imprensa daqui não vai. Para mim foi um crescimento muito grande, assim, pelo meu curso, pelas pessoas que estudavam comigo, pelo que a gente acredita ser jornalismo, colocar em prática. Então, participar desse projeto foi um crescimento muito grande, não só profissional, mas também na área humana mesmo, de conhecer mais a cidade de Mariana, de Ouro Preto, entender os problemas. O Telejornal Livre Acesso ele foi desenvolvido pelos alunos do 7º período de jornalismo da UFOP, no 2º semestre de 2011, com um jornalismo comunitário, que saísse do centro histórico de Mariana e explorasse novos olhares na redondeza. Criados dentro do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e com conteúdos de jornalismo cidadão, o Telejornal Livre Acesso e o Jornal Laboratório Lampião foram ganhadores do Prêmio Expocom, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, a Intercom. O prêmio é destinado aos melhores trabalhos experimentais produzidos por alunos de graduação em comunicação. São prêmios muito importantes, O prêmio que são relacionados com os nossos veículos laboratoriais, com o jornal laboratório, com o telejornal, ou seja, que envolvem práticas coletivas de produtos que são fundamentais no processo de formação dos alunos. E o Telejornal Livre Acesso Especial Monsenhor Horta, que foi o vencedor do Prêmio Expocom Nacional desse ano, ele surgiu de uma ideia, por eu ter trabalhado
algumas semanas antes em Monsenhor Horta, numa oficina do Cine Inconfidentes, e vi naquela região uma oportunidade de explorar, de passar o que existe naquela região para o midiático, dar voz àquela comunidade. Então, para a gente, foi muito importante receber esses prêmios, porque mostra que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho que, até agora, vem encontrando, né, um caminho bastante fértil, bastante proveitoso, mas vem sendo feito numa direção correta. É um orgulho muito grande eu fazer parte dessa história que a UFOP está construindo. Uma recente pesquisa do Tribunal Regional Eleitoral traçou um perfil do eleitorado em Minas Gerais. Os dados analisados mostram, entre outros, que o interesse do jovem com idade entre 16 e 17 anos é baixo quando o assunto é eleição. Ao passo que os eleitores com mais de 70 anos, também isentos da obrigatoriedade do voto, aumentou. Hoje, nossa conversa no Plano Aberto vai mostrar o quanto uma maior participação da sociedade pode ajudar na melhoria da administração pública. E quem nos esclarece alguns desses pontos é o professor e cientista político Adriano Cerqueira. Professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Bom, professor, esse baixo interesse do jovem na política é um sinal preocupante se a gente for pensar nas futuras eleições ou não? O senhor acredita que nessa idade da vida eles não estão preparados para uma decisão como essa? Na verdade, essa idade de 16, 17 anos, em que não há uma obrigatoriedade, eu acho que o legislador teve esse cuidado, porque há uma possibilidade, como já vem acontecendo, de uma parcela significativa desse perfil de idade, 16, 17 anos, não se interessar pela política, porque, por razões de idade, vamos colocar assim, né? É um domingo, né? A pessoa pode, geralmente, é um dia ensolarado, a pessoa às vezes pode também se sentir não devidamente preparada, né? Dá muita importância, não teve experiência ainda de participar de eleições, ao passo que aquela parcela que já está mais mobilizada por participar em entidades, em partidos, vai ter oportunidade de participar. O risco era, se fosse obrigatório, você jogar, né, nas urnas uma parcela alta desse eleitorado desmotivado, que poderia ser uma massa de manobra para interesses menores, ruins no jogo eleitoral. Então, assim, eu acho que esse dado, eu não ficaria muito preocupado, não, porque 16, 17 anos é uma idade de descoberta, está preocupado com o ensino médio, com o antigo vestibular, agora Enem, né? Está preocupado até, enfim, coisas da rotina de uma vida dessas. Então, eu não ficaria muito preocupado, não. E como que esse jovem professor com idade entre 16 e 17 anos, ele pode ser conscientizado sobre a importância de um voto e mais um voto consciente? A família, a escola pode ajudar? Com certeza, principalmente através de pesquisas que a gente realiza, a gente percebe que a conversa com pessoas, com parentes, amigos, é crucial para ter acesso às informações, conhecer as pessoas e os candidatos. Por outro lado, a gente não pode esquecer que agora não há como, você tem essa faixa do eleitorado, ela tem que se credenciar, se cadastrar no sistema eleitoral, né? Se não fez isso, se não obteve o título de eleitor, salvo engano, né, eu não sei se quem não fez possa participar do processo eleitoral. A mera apresentação da carteira de identidade não vai possibilitar, porque o nome dele não vai estar cadastrado no sistema, correto? Então, assim, a mobilização tem que acontecer antes, né? Antes do encerramento do cadastramento último, né, para as eleições que vão acontecer. E como poderiam ser essas espécies de campanha para conscientizar esse jovem ao longo dos anos, né? Sim, a campanha é mostrar como que é crucial para a democracia as eleições, né, a participação do eleitor, que a participação do eleitor não termina com a eleição do seu membro representante, muito pelo contrário, só se inicia, né? Você é corresponsável por aquele candidato que você ajudou a eleger. Então, assim, você tem que cobrar dele, levar as demandas, levar petições, fazer participação. Então, é um processo continuado. Bom, professor, na história do nosso país, do Brasil, a participação dos jovens foi fundamental em movimentos como as Diretas Já, nos anos de 1980, e principalmente com o movimento dos Caras Pintadas, já na década de 1990, que resultou o impeachment do então presidente Fernando Collor. Por que essa participação política diminuiu e como esses exemplos podem ajudar a nossa sociedade hoje? O que eu posso afirmar é que o impacto dessa participação, eu acho que hoje é menos visível do que foi naquele período dos anos 80, principalmente 90. Por quê? Nos anos 80 a gente estava reconstruindo as eleições democráticas no país.
E nos anos 90, começaram com a primeira eleição de um presidente civil após quase 30 anos, né, de período em que isso não tinha mais acontecido. Então, havia evidentemente um sentimento amplo, né, de querer participar, de querer mudar as coisas. Depois disso, foi acontecendo uma espécie de rotina, né? Governantes foram eleitos, passaram a faixa para os outros, aconteceu até de alguém da oposição ser eleito e continuar. Então, acho que isso ajuda a tirar um pouco a paixão, né? Porque vira uma tempestade de verão. Você sabe que todo verão vai ter uma chuva forte. Então, assim, a cada 2 anos vai ter eleição. Então, há uma espécie de mesmerização, vou colocar assim. Bom, professor, Minas Gerais tem cerca de 15 milhões de eleitores, mas nas últimas eleições municipais, mais de 700 mil pessoas justificaram seu voto, né? Esse é um número alto. Que impactos essa ausência pode causar? Olha, historicamente, você tem entre abstenção, né, gente que não vai nas urnas, né, por N razões, e gente que vai nas urnas, mas assim, anula o voto ou coloca em branco, você tem aí uma ausência de 22%, 25% do eleitorado. Então, até 1/4 do eleitorado não se manifesta em eleições. Em países em que tem um sistema democrático muito antigo, bem estabilizado, a taxa média de participação é 40%, 50% do eleitorado, né? Nos Estados Unidos é uma taxa histórica. No Brasil é maior por conta da obrigatoriedade do voto. Acredito que se o voto não fosse obrigado, provavelmente cairia a taxa de participação nas urnas. Professor Adriano, muito obrigado pela participação, pelas informações aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. E para ajudar os jovens eleitores com os mais diversos conceitos e fundamentos da política, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disponibilizou uma cartilha destinada ao jovem eleitor. Acesse tre.sp.jus.br/eleições/2012 para baixar a versão digitalizada. De acordo com um ranking inédito do jornal Folha de São Paulo, a UFOP ocupa o 5º lugar entre as melhores instituições de ensino de Minas Gerais, entre públicas e privadas. Já na classificação nacional, que inclui 232 universidades, a UFOP ocupa a 37ª posição. A construção da lista baseou-se em rankings internacionais e passou por adaptação ao contexto brasileiro. Além disso, foram consideradas variáveis como pesquisa acadêmica, proporção de professores com doutorado, qualidade do ensino, avaliação de mercado e inovação. Foi no indicador inovação que a UFOP obteve melhor nota, o que significa que a nossa universidade está entre as 20 instituições que mais possuem pedidos de patentes, ou seja, produtos inéditos desenvolvidos aguardando aprovação. Para conhecer a lista completa das universidades, acesse o site ruf.folha.uol.com.br. A gente fica por aqui. Até o próximo Plano Aberto.